Um país rico em recursos naturais, formado por diferentes povos originários de 3 continentes e moldado pelo colonialismo e pela escravidão. Isso soa familiar para vocês? Pois é, essas são características que podemos atribuir ao nosso país, o Brasil. Porém, elas não se remetem somente ao Brasil. Também, se refletirmos um pouco, podemos chegar à conclusão de que elas valem também para os Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos são, então, países que dividem, são marcados por semelhanças entre eles. Porém, eles seguiram caminhos muito diferentes, como vemos hoje em dia. Por quê? Esse tema tão interessante e complexo acabou virando um tema de um curso inteiro de faculdade na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi criado há mais de 10 anos pela historiadora Brodwin Fisher, inicialmente na Universidade Northwestern e hoje na Universidade de Chicago, onde foi batizado com um nome provocativo: Brazil, Another American History. Brasil, outra história americana em tradução literal. Antes de eu explicar as principais causas disso, nós vamos analisar e exemplificar algumas diferenças entre os dois países, em termos da desigualdade salarial, da pobreza, da economia, do Índice de Desenvolvimento Humano, DH, e o Índice Gini. A desigualdade salarial, então, é um ponto que podemos discutir as diferenças entre os dois países. Os Estados Unidos, nessa questão, ele acaba sendo um pouco pior do que o Brasil, porque eles têm uma diferença maior salarial na população. 1% mais rico da população americana, segundo alguns dados da OCDE, em 2020, eles ganham, em média, 21 vezes mais do que os 50% mais pobres da população. No Brasil, essa quantidade acaba sendo menor, visto que o 1% da população mais rica ganha 15 vezes mais, em média, do que os 50% mais pobres. Mas essa questão acaba sendo ainda bem significativa no nosso país. No entanto, se nós compararmos o índice Gini, que é a medida utilizada para medir a desigualdade de renda de um país, nós vemos que o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos nesse quesito. Em 2021, o índice Gini dos Estados Unidos estava em 0,39 e ele ocupava a posição 106 no ranking mundial. Já o Brasil estava com o índice Gini em 0,54, ocupando a posição 146 no ranking. Isso indica, então, que o Brasil tem uma desigualdade de renda significativamente maior do que a dos Estados Unidos. Em relação à economia dos dois países, nós vemos que os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Eles têm um produto interno bruto, o PIB, de 22,9 trilhões de dólares. Esses dados foram recolhidos em 2021 e no mesmo período o Brasil tinha um PIB de 1,6 trilhões de dólares, tornando ele a 13ª maior economia do mundo. O Brasil também fica bem atrás dos Estados Unidos em PIB per capita, ocupando a posição 60 no ranking mundial, enquanto os americanos estão entre o top 10. Quando falamos de pobreza, nós vemos que o Brasil tem problemas significativos com esse ponto. Segundo dados do IBGE, em 2020, há cerca de 27% da população brasileira vivia abaixo da linha de pobreza, o que significa que eles não tinham condições básicas de suprir as suas necessidades. Nos Estados Unidos, a taxa de pobreza é bem menor, mas ela ainda afeta cerca de 10% da população. E a pobreza nos Estados Unidos é muitas vezes ligada à discriminação racial e à falta de acesso de oportunidades educacionais e de empregos também. Por fim, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, os Estados Unidos estão na 15ª posição do ranking global, enquanto o Brasil está na posição 84. Isso significa que, em geral, os Estados Unidos oferecem melhores condições de vida para a população, com acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura de qualidade. No Brasil, embora tenha havido progresso nessas últimas décadas, ainda há muita desigualdade e deficiência nesses setores da educação, infraestrutura e saúde. Sem dúvida, então, vimos aqui que as diferenças entre os dois países são gritantes. Porém, como podemos explicar essa diferença entre dois países que foram colônias europeias? Em relação à história dos dois países e momentos importantes que levaram para as situações atuais, podemos falar e comparar os respectivos períodos de colonização. Ambos os países foram colonizados por países europeus, o Brasil por Portugal e os Estados Unidos pela Inglaterra.
Mas o que os tornou tão diferentes, então? É frequentemente dito que a colonização portuguesa era mais brutal e restritiva, enquanto a inglesa dava aos americanos uma maior liberdade, o que traria um espaço mais amplo para desenvolver instituições. Os portugueses não tinham interesse nenhum em estabelecer uma sociedade autônoma e próspera, e a exploração dos recursos brasileiros era completamente voltada para o benefício da metrópole. Outro ponto bem importante que precisamos considerar é a escravidão. Mesmo após a abolição do tráfico escravo no papel, em 1831, a escravidão permaneceu muito presente no Brasil. A historiadora Brodwin Fisher argumenta que uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos é que muitos meios de violência são legalizados no país, enquanto aqui eles permanecem presentes, porém fora da lei. The entire productive elite class and the state colluding to allow people to be enslaved illegally. Between 1831 and the mid-1850s, you have 700 or 800,000 people who are illegally imported to Brazil as enslaved people. And the entire structure of the state in those early years was developed to help people circumvent the law. I think that is such a fundamental difference, because in the United States, the brutality, and this is a tendency in the United States in general, that we tend to legalize our brutalities, right? And so we make it legal for people to carry guns on the street rather than illegal, right? So it means that many things that are the same in both countries are happening within the law in the United States when they're happening outside of the law in Brazil. Assim, desde muito cedo, teria se desenvolvido no Brasil o poder informal, como na permanência da escravidão. Assim, aqueles fora do círculo das elites foram privados de direitos básicos, pois não tinham acesso a privilégios e benefícios. Isso nos leva a outro ponto, as questões raciais. Apesar da escravidão ter sido instituída em ambos os países, no Brasil a miscigenação era muito mais intensa. O país recebeu mais de 5 milhões de africanos escravizados, enquanto os Estados Unidos receberam 250 mil. Logo, o Brasil se tornou um país de maioria negra, e os mecanismos de controle social para manter o sistema escravista vivo marcaram a sociedade. Essas diferenças iniciais na colonização tiveram impactos significativos nas trajetórias posteriores dos dois países. Em termos de economia, os Estados Unidos são uma potência global, com um PIB per capita muito superior ao do Brasil. Essa diferença está relacionada à estrutura econômica, ao nível de industrialização, ao investimento em inovação e à produtividade. Desde os primórdios da colonização americana, o intuito de se transformar em uma nação independente e próspera era propagado. Por isso, enquanto os Estados Unidos têm uma economia diversificada e baseada em setores de alto valor agregado, o Brasil enfrenta desafios no desenvolvimento de setores mais avançados. Problema que pode ser visto como uma consequência da mentalidade pura de exploração de recursos da metrópole desde a colonização, o que impedia um desenvolvimento e liberdade da colônia. Enquanto os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra no final do século XVIII, eles começaram também a construir uma nação baseada em princípios do liberalismo político e econômico. O Brasil permaneceu uma colônia portuguesa até 1822 e continuou como um império até 1889. Após a independência, o Brasil enfrentou e enfrenta até hoje desafios de construção de identidade nacional e na superação da sua herança colonial.